Boa noite, meninas. Eu espero que estejam bem, né? Saudades de vocês, saudade nas nossas aulas presenciais, né? Eu creio que tudo vai voltar ao normal e o mais rápido, né, do que a gente espera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa última aula, né? Cujo tema era intercorrências em atenção domiciliar. Quando a gente fala de intercorrências, a gente quer dizer qualquer evento adverso que venha a acontecer dentro do ambiente familiar, né? Dentro da própria casa, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Essas intercorrências, elas podem ser relacionadas aos idosos e intercorrências também relacionadas às crianças. Porém, como a nossa disciplina é o cuidado do idoso, a gente vai falar as intercorrências relacionadas ao idoso. Então, se você chega num ambiente familiar e aquele ambiente não é um ambiente adequado ao idoso, provavelmente, né, há um grande risco de intercorrências, que seja queda, né, às vezes uma queda que pode levar a algum tipo de trauma, pode ser morte, né, no caso o óbito no seio familiar, o óbito dentro mesmo do domicílio. Então, tem vários fatores que podem ser intercorrências. No slide de vocês tem uma tabela, uma planilha, né, uma tabelinha que eu coloquei algumas intercorrências. Então, o que a gente pode trazer como intercorrência? Febre, vômito, náuseas, diarreia, quedas, um AVC, né? Pode ser uma intercorrência, um infarto, uma medicação feita errada, né? Dosagem errada, horário errado, pode ser também uma intercorrência. E uma coisa que a gente precisa frisar bastante é as quedas recorrentes de traumas e traumas graves também, né? A gente pode também ter como intercorrência obstruções de sonda, que seja uma sonda de demora, que seja uma sonda nasogástrica, né, nasoentérica, qualquer tipo de alteração, né, pode ser uma intercorrência domiciliar. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre quedas, né? Como que é o meu ambiente? Como que é a minha casa, né? Eu tenho idoso, eu não tenho idoso? Como que é a distribuição dos móveis dentro de casa? Quando a gente fala em quedas relacionadas ao idoso, o que a gente precisa ter em mente? Casa onde tem idoso, os móveis eles devem ser muito bem distribuídos, né? O idoso ele tem que ter uma circulação entre um cômodo e outro, uma circulação que não favoreça nenhum tipo de queda, nenhum tipo de... Um exemplo, né, que eu vou trazer para vocês. Um sofá, ele não pode atrapalhar a passagem do idoso, né? Tem que ser um sofá no local aonde o idoso consegue ter acesso para fora da casa ou ele consegue ter acesso para dentro de casa. Ele não pode ter uma cama muito alta, porque às vezes no descer pode acabar caindo. Os banheiros têm que ser banheiros adaptados. O vaso tem que ser adaptado. O idoso ele precisa daquele vaso um pouquinho mais alto, né? E daquela barra próximo ao vaso e próximo ao chuveiro, porque às vezes na hora de abaixar para fazer as necessidades, se o vaso ele é muito baixo, ele pode acabar caindo. E às vezes esse banheiro tem água no piso. Então assim, o vaso ele precisa ser um pouco mais alto e no momento do banho precisa ter aquela barra, né? Até mesmo para a segurança do idoso. Que seja um idoso somente domiciliado, né? Ele não precisa ser acamado, mas ele tem que ser domiciliado. E é mais em questão de segurança mesmo. Então, assim, se a gente vai fazer um banheiro e a gente tem um idoso, a gente já tem que pensar nessas dificuldades relacionadas a idoso. Uma coisa também, gente, que é muito importante, né? Eu acredito que a maioria das pessoas tem esse costume e é uma coisa que precisa ser mudada quando você tem um idoso. O uso de tapetes, né? O tapete ele é um pouco mais escorregadio, às vezes você pisa, né? Não precisa ser só o idoso, pode ser a criança também, pode ser qualquer outra pessoa, né? Pisa e acaba escorregando. Então, assim, quando é o idoso e ele pisa e ele escorrega, ele pode ter danos seríssimos, né? A gente vê que
algumas das fraturas que mais ocorrem em idoso dentro do ambiente, né, dentro da casa, dentro do lar, é a fratura de fêmur, né? Porque às vezes o idoso cuida lá das plantinhas, lá fora, escorrega, vai pro banho, não tem... Não lembra, né? Mesmo que tem, às vezes, calça o chinelo ele é um pouco escorregadio e acaba se machucando. Então, assim, é muito perigoso em relação ao uso de tapetes dentro de casa. Então, assim, se você tem um idoso, nas portas não pode ter tapete, você tem que tirar. Em escada não pode ter tapete. Aonde você vê que é risco para o idoso, você tem que tirar esses tapetes, né? A escada, ela tem que ser adaptada, né? Tem que ter aquela barra de ferro também na escada, né? É todo um contexto para prevenção de quedas relacionada ao idoso. Aqui eu coloquei para vocês tapete de qualquer espécie. Pisos muito encerrados ou molhados também é um perigo. Então, quando a gente tem idoso em casa, a gente não pode jogar água na casa toda por inteiro, porque corre o risco do idoso vir e acabar escorregando também. Iluminação inadequada também é um perigo, né? Porque às vezes levanta no meio da madrugada, dorme muito cedo, aí no cair da noite tem que levantar, às vezes para tomar alguma medicação. Então, é muito perigoso, né? A iluminação tem que ser adequada, de preferência, né? No decorrer da noite, deixar uma luz de algum dos cômodos também acesa para ajudar esse idoso. A gente sabe que o idoso ele levanta com frequência, né? Durante a noite para ir no banheiro. Então essa iluminação ela é essencial. Porque se você tem uma iluminação boa e quando o idoso levanta para poder ir até o banheiro, ele consegue ver o que está na sua frente, né? Se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua passagem, né? E ele consegue retirar. Quando você deixa tudo escuro, né? Além da visão já ser um pouco mais turva, muitos usam óculos, às vezes levanta sem o óculos. Então, tudo isso aí pode ocasionar outros fatores, como a queda, né? Outra coisa muito importante, gente, que eu vou falar para vocês aqui, é a administração da medicação errada. A gente sabe que o idoso não tem essa percepção de quantas medicações que devem tomar, o horário certo, né, que deve tomar. Quando eu falo idoso, eu não quero generalizar. Claro que nós temos muitos idosos lúcidos, né, com uma sobrevida, às vezes assim, 85 anos, consegue fazer tudo, ter uma vida normal, mas a gente fala isso àqueles que não conseguem, né? A medicação, na hora errada, a dosagem errada, é muito perigoso, porque às vezes eles não conseguem separar. Um exemplo, um idoso que toma 8 tipos de medicações, se você perguntar para ele, às vezes ele não vai saber te falar para que serve cada medicação, né? E não sabe o horário certo de cada medicação. Então, pode às vezes tomar uma superdosagem, né? Não sabe, às vezes toma uma medicação para dormir, ele pode tomar ela no decorrer do dia. Então, é muito importante, né, ter uma pessoa para dar essa medicação na hora certa, manhã, tarde, noite. E a gente também pode tentar adaptar isso, né? A gente pode colocar alguns desenhos, separar os potinhos, né, semanal. Eu não me recordo o nome, mas tem um separador de medicamentos, né? Ele vai de segunda, às vezes de segunda a domingo. Aí tem os dias da semana, tem o horário, manhã, tarde, noite, e você separa todas as medicações, né? Uma forma também de adaptação, a gente pode separar nos potinhos, colocar um desenho, um exemplo, solzinho de manhã sobressaindo, né? O idoso vai entender que é de manhã. A parte do almoço, coloca as panelinhas, né? À noite, né? Coloca algum objeto, dormindo, alguma coisa mais ou menos nesse exemplo. Porque eles vão entender, né? Que é no período manhã, tarde, noite. E separar as medicações, né? Porque a automedicação em si, para o idoso, pode trazer sérios problemas, né? Então, a automedicação também é uma das intercorrências que a gente vê no domicílio e a gente precisa sempre saber, né? A dose certa, a via certa, o tempo certo. Então, são coisas que a gente tem que ter como papel fundamental para evitar qualquer tipo de intercorrência.
O óbito no domicílio também é um tema muito importante. Por quê? Às vezes você lida com um paciente acamado, né, restrito ao leito, e acaba tendo óbito no domicílio, né? A aceitação por parte da família é difícil, né? Até o momento que eles ligam, né, pedindo socorro de alguma intercorrência que aconteceu. Então, assim, a morte, ela faz parte do ciclo da vida, né? Vai acontecer com todo mundo, né? A gente nasce, vive, morre, isso é o ciclo da vida, né? Não tem como evitar, mas ela vai acontecer. E esse ciclo da vida, às vezes, ele pode acontecer de várias formas. Pode acontecer no hospital, pode acontecer também dentro de casa, né? Os idosos, né, que já são acamados há muito tempo, né, tá com a saúde muito prejudicada, esse óbito pode chegar a vir acontecer dentro de casa. E a família, ela tem que estar preparada para um óbito, né? Elas precisam passar pelo luto, precisa passar por aquele momento de aceitação do óbito, né? Até o momento do choque, que a pessoa entra em contato com o resgate, né? Com o sistema especializado, retirada do corpo, todos esses passos relacionados ao óbito. E eles precisam aceitar, né? Precisam encarar a parte do óbito, né? A aceitação, o luto, precisam vivenciar o luto. A gente sabe que cuidar de idoso e cuidar de idoso restrito ao leito é uma situação muito complicada, exige muita atenção, né? Você tem que prestar um cuidado, né? Tem que ser muito cuidadoso, né? É difícil tanto para quem está restrito quanto para o cuidador, né? Então, assim, o luto, ele precisa ser vivenciado, a gente não pode pular etapa do luto, né? Então, assim, ocorreu o óbito, tenha um luto, não tenta passar fases, né? Porque depois você pode acabar regredindo e pode acontecer outras coisas, como depressão pela não aceitação. Então, assim, o óbito também, além das intercorrências como quedas, alguns sintomas, o óbito também é um dos fatores de intercorrências. Aqui a gente colocou também no slide prevendo o falecimento, né? Não tem como a gente prever, né? A pessoa vai falecer, vai vir a óbito tal dia, a gente não consegue prever isso. Mas se é um idoso acamado há muito tempo, né? Tá muito rebaixado, os sinais vitais não correspondem mais, a pessoa não corresponde mais, a gente tem que ficar em alerta a chamar um serviço especializado, levar essa pessoa, né, para o hospital, para um cuidado maior, né, com uma equipe médica, uma equipe de enfermeiro, de técnicos, né, uma equipe de saúde especializada nesse tipo de situação. Então, a gente tem que estar em sinal de alerta, né, já preparar a família nesse tipo de situação. É importante preparar a família, porque se vier a acontecer, a gente sabe que a família já está preparada e já está resguardada sobre o que pode vir, né? Sobre coisas futuras. Então, aqui eu coloquei alguns fatores favoráveis em relação ao paciente. Condição clínica que permite o manejo seguro dos sintomas, dietas e medicamentos inclusivos controlados, disponíveis na quantidade necessária, né? Sobre a automedicação, que eu falei com vocês, que a gente precisa estar muito atenta a isso. E equipamentos disponíveis também, como o oxigênio, né? O respirador. Tem muitos pacientes restritos ao leito que fazem uso de oxigênio, fazem uso de sonda, fazem uso de outras coisas para garantir uma qualidade de vida para eles, né? Algumas coisas também favoráveis ao cuidador, né? O cuidador, ele tem que estar psicologicamente preparado e fisicamente preparado. Por quê? Quando eu falo os dois, é união, né? A parte psicológica com a parte física. É cansativo, né? Você dá banho em um idoso, né? Um paciente, um cliente idoso restrito ao leito, requer muito esforço físico, né? Muita força física, porque às vezes a pessoa é um pouquinho mais fortinha, né? Ou também é mais magrinha, mas às vezes
de altura é muito alto, né? Então, assim, tudo deve-se um pouquinho de esforço físico. E o psicológico também, né? A pessoa, quando ela cuida de um idoso domiciliado e acamado, ela acaba apegando, né? Tendo muito amor por aquele idoso, porque acaba que, às vezes, todos os dias está ali com o idoso, qualquer mudança, qualquer alteração, qualquer melhora, a pessoa está ali. Então, quando vem o óbito, essa pessoa precisa estar preparada para amparar os outros familiares, porque acaba que a responsabilidade maior está nela, né, de cuidar, porque muitas das famílias, às vezes, optam em arrumar uma pessoa para cuidar, para ajudar, para dar banho, para trocar, né, para não ficar só restrita à tarefa deles, e essa pessoa também, ela acaba fazendo parte da família. Então, assim, é preciso, né, tá muito bem preparado para dar um suporte para a família. E entender que às vezes foi o melhor, né? Assim, nós somos muito carnais, né? A gente não quer desapegar, em situação nenhuma a gente quer desapegar, mas a pessoa ficar ali restrita ao leito, sofrendo, né? É muito difícil, não é verdade? Então, assim, os fatores relacionados à localização, né? Tem que ser uma localização de fácil acesso, né? Tem que ser uma casa de fácil acesso. Às vezes, para a entrada de uma ambulância, do corpo de bombeiro, né? Às vezes o médico tem acesso dentro dessa casa. Tem que ser uma casa de fácil acesso e de fácil locomoção também, né? Para qualquer tipo de advertência, ocorrência que for acontecer. Então, pessoal, as intercorrências no domicílio, elas podem gerar de uma simples febre até uma AVC. Então, a gente precisa ficar muito atento aos nossos idosos em casa, né? Qualquer sinal diferente é um sinal de alerta, né? Idoso está com febre, é um sinal de alerta, né? Alguma coisa está acontecendo, a gente precisa investigar, né? O idoso, ele precisa ser muito bem cuidado, ele precisa se alimentar de forma correta, né? Ele precisa ser medicado de forma correta. Então, qualquer coisa que foge um pouquinho desses parâmetros precisa ser investigado, né? Precisa entrar em contato com um serviço especializado, precisa de entrar em contato, às vezes, o hospital, né? A gente tem também os PSF, que os médicos dão suporte nesse tipo de situação, mas tem coisas que não pode ficar restrita simplesmente ao PSF, né? Teve um AVC? Liga diretamente para o bombeiro, liga no hospital, para a ambulância, vamos levar esse idoso, porque assim, quando a gente toma uma medida rápida, né, a gente consegue ser rápida, às vezes a gente consegue reverter o quadro, né? Caiu, machucou, não está conseguindo levantar, pode ser uma fratura de fêmur. Essa fratura de fêmur, ela pode vir embutido várias outras coisas que pode acontecer. Então, as intercorrências é isso, gente. É retirar os tapetes, é ter boa iluminação, né? É adaptar os móveis de forma que fica mais fácil a locomoção do idoso. Então, todas essas são intercorrências. A gente precisa ter um pouco mais de clareza, saber onde ligar e ligar no local certo e na hora certa, tá? Essas são as nossas intercorrências, servem tanto para idosos quanto crianças, e a gente pode utilizar de qualquer forma. Uma ideia que eu acho muito interessante, né? Independente de ter idoso, a gente já faz a casa adaptada, já tenta adaptar o banheiro, né? De forma que no decorrer do tempo a gente sabe que a gente vai utilizar aquilo. Entendido? Então, essas são as nossas intercorrências, meninas. Eu espero ter ajudado vocês com o conteúdo, né? A gente vai fazer isso de mais vezes, né? Os nossos conteúdos agora serão através de vídeo, para vocês tentarem entender um pouquinho mais. Eu queria dizer para vocês que a situação tá difícil, né? É difícil para vocês como estudante e é difícil para nós também, né? Profissionais, a gente está ali na linha de frente, é difícil, a gente não pode chegar em casa, abraçar o filho, para quem tem filho, abraçar a mãe, abraçar o pai, o esposo, né, a esposa, quaisquer pessoas que sejam, né, a gente ainda está muito restrito. Então, eu queria falar para vocês como alerta, vamos ter bastante cuidado, né, vamos continuar a ter cuidado,
vamos ser restrito a muitas coisas, né? Para o bem nosso. Vamos isolar, realmente, o momento agora é um momento de atenção. A gente já viu quantas pessoas morreram, né? E a gente não sabe quantas mais podem morrer com essa pandemia. Então vamos tomar bastante cuidado, vamos se precaver, vamos usar os EPIs corretos, nas horas corretas, né? E é isso, meninas. E aproveitando assim o vídeo de hoje, ontem, dia 12, né, foi o dia do enfermeiro. Eu queria também parabenizar vocês pelo dia, porque isso não é uma conquista somente do enfermeiro. A gente sabe que o enfermeiro, ele depende também de outras pessoas para desenvolver o papel dele, né? A gente precisa muito do técnico de enfermagem. É uma profissão muito valorizada, né? Você fazer tudo aquilo com amor. Então é uma gratidão enorme, 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 enorme saber que além de estar fazendo parte da linha de frente, a gente trabalha também com promoção, prevenção da doença e saiba assim que tudo vai passar, né? Nós cremos que vai passar e vai passar rápido e tudo vai voltar ao normal, né? Voltaremos a nos encontrar, ter as nossas aulas presenciais. E é isso, meninas. Eu desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso e que Deus os abençoe.